Mateus capítulo 6, verso 10, a última parte, então diz assim: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, irmãos, essa oração do Pai Nosso, que Jesus ensina aos seus discípulos, como já temos comentado em outras ocasiões, ela é talvez a oração mais usada em nossos dias. A oração mais repetida em nossos dias. E talvez a menos compreendida de todas as orações. Tanto é que ela se tornou assim uma espécie de um canto-chão mágico para trazer as bênçãos de Deus para as mãos daquele que está repetindo isso. E ao estudar um pouco mais a fundo essa verdade, a gente compreende de que essa oração tem muito mais significado para as nossas vidas, porque Jesus ensina, então deve ter muito mais significado para nossas vidas do que aquilo que ela é praticada em tantos setores hoje em dia. Nós já olhamos essas várias expressões e hoje, nessa meditação aqui, queremos olhar essa expressão que Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 12, verso 2, ele diz: e não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando essa expressão aqui é colocada, logo a gente vê de que o entendimento de Paulo é que a mera repetição de uma oração ensinada por Jesus não vai fazer efeito, porque ele está falando: usem a mente, pensem. Nós somos criaturas racionais e, portanto, precisamos pensar naquilo que estamos falando com Deus. E o mesmo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, escreve assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora, impressionante é vermos o fato de quem está ensinando essa oração. Não é Paulo, não é João, não é Mateus, se bem que Mateus escreve aqui. Mas quem está ensinando essa oração é o próprio Senhor Jesus. E como nas outras meditações sobre esse tema, o foco central novamente é sobre a relação de Jesus ou com o Pai ou conosco. É Ele que traz para fora da eternidade e para dentro do nosso tempo tudo o que é que Deus deseja, tudo o que é que Deus planeja. E talvez uma das partes mais importantes que revela essa importância de fazer a vontade de Deus está registrado na oração de Jesus, chamada oração sacerdotal, em João capítulo 17. Eu quero só ler aqui os versos 15, 16 e 17, onde na oração Jesus fala: não rogo para que os tires do mundo. Ele está falando aqui para os seus discípulos convertidos, pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças de Deus, cujo destino é o céu, cujo destino é a glória eterna. E muitas vezes nós gostaríamos de logo estar lá. Mas ele aqui está dizendo: não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a palavra de Deus é a verdade. E isso implica que, ao nós nos aproximarmos, nos envolvermos com Deus, com a sua maneira de ser, com o seu caráter, como cristãos, como filhos,
precisamos entender que a vontade de Deus aqui na terra é exatamente que aconteça como está acontecendo no céu. É claro que por causa da nossa deficiência, do nosso pecado, das nossas limitações, nós nunca seremos capazes de chegar ao ponto máximo da realização desse propósito. Mas vamos ver novamente algumas coisas com relação ao que Jesus deixa como modelo, porque ele é o modelo. Aquele pensamento que já foi dito outras vezes, Jesus é tudo o que Deus é e tudo que o homem deve ser. Então ele faz aquele meio de campo. Ele trouxe lá da dimensão de Deus para dentro do nosso espaço e tempo todo o caráter de Deus que não foi compreendido no Velho Testamento, que não foi aplicado, não foi vivido. A nação de Israel especialmente viveu em constante rebelião, até que Deus traz para fora e torna-se esse que faz essa ligação entre Deus e a humanidade. Então, Jesus revela para dentro do tempo como é a convivência da família de Deus. E a família de Deus aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a composição da família. Agora vamos usar nossa frágil imaginação e pensar um pouco sobre essa convivência na família de Deus. O Pai propõe alguma coisa. E o amor que existe, essa relação de amor eterno que existe entre Pai e Filho, unificada pelo Espírito Santo, faz com que tudo o que o Pai quer, o Filho prontamente diz: sim, Pai, eu quero fazer. E eu me emociono quando começo a pensar nisso, especialmente quando se diz respeito ao fato de o Filho trazer para dentro do espaço e do tempo o caráter de Deus o Pai. Ele podia ter pensado, e talvez até pensou, nas duras consequências que haveriam de acontecer. E, no entanto, quando o Pai propôs: filho, eu preciso que você vá para dentro do tempo e mostre como é a convivência da família de Deus, porque Israel, através dos 10 mandamentos, através da dura lei, jamais conseguirá chegar a realizar tudo aquilo que é exigência, porque eles são pecadores. Então o filho disse: tudo bem, pai, eu vou. Mas o pai disse: filho, tem uma implicação séria nisso. Eles não vão te compreender, eles não vão te aceitar, eles não vão aderir a esse projeto. Muito ao contrário, eles vão te rejeitar, eles vão te prender, eles vão te castigar. Você vai sofrer duramente nas mãos deles, você vai ser crucificado, você vai morrer e vai ser sepultado. Em outras palavras, você vai ser rejeitado. Isso está implícito nas várias parábolas que Jesus conta, não é? Jesus fala a respeito de que ele viria, ele seria rejeitado, ele seria crucificado. Mas mesmo assim o filho diz: pai, se é do teu querer, então eu vou. Porque o teu amor por mim é acima de tudo o que nos une, e eu não quero te desagradar em nada. Então, se é projeto teu, e o Senhor acha que nesse projeto eu posso consolidar essa nova relação, derrubando o pecado, então eu vou, eu estou pronto. Então essa é a proposta do pai, e essa é a aceitação do filho quando o pai lhe propõe isso. E quando Jesus fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o filho estava perfeitamente ciente do fato de tudo que ele haveria de enfrentar. Tudo. Estava perfeitamente. Se houve alguém que veio para esse mundo consciente de tudo que haveria de sofrer, ser rejeitado, apesar do bem que ele haveria de fazer,
Esse alguém era Jesus. Mas ele veio e ele sofreu tudo isso. Então Jesus tinha dentro de si um ardente, um obstinado, um implacável, um inflexível desejo, uma inflexível disposição de obedecer ao Pai em tudo, um anelo para cumprir a sua vontade. Ele não apenas estava ensinando uma oração, mas ele estava falando alguma coisa que ele haveria de fazer. Seja feita a tua vontade. Não importa o quanto isso custa. E no histórico de Jesus, várias verdades são implícitas. Por exemplo, Salmo capítulo 69, versos 7 a 9, entre tantos outros textos, o salmista diz: pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre meu rosto. Sou um estrangeiro para com os meus irmãos, o estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Mas ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Ele não iria abrir mão de jeito nenhum. Por isso, a oração do Pai Nosso refere-se em particular à disposição de Jesus na sua postura diante do Pai. Vamos repensar um pouquinho daquilo que nós já falamos. O seu desejo de chamá-lo e apresentá-lo como Pai, o Abba, o Paizinho, a quem ele se devotava, a quem ele amava. De referir-se ao fato de ele, o Pai, estar nos céus, que é o lugar do seu trono e a terra o estrado dos seus pés, como nós já olhamos em outra meditação. O desejo dele de santificar o nome do Pai em todos os sentidos, aqui na terra. Não é apenas uma declaração, santificado seja o nome, mas de viver em função da santificação, da declaração da exaltação do nome do Pai, a grandeza desse nome. O desejo dele de querer que o reino do Pai viesse para esse mundo. Venha o teu reino. Quer dizer, esse mundo está carregado de pecado, e a única coisa que pode acontecer é quando o teu reino vier, então a questão do pecado vai apagar. E aqui, hoje, de ver sua vontade cumprida aqui na terra, local da rebelião do pecado, é uma atitude de Jesus, porque ele quer que a vontade do Pai aconteça aqui, assim como ela acontece no céu. Então veja bem que não é uma coisa apenas para a gente repetir, uma fórmula mágica para a gente falar. Não. É algo que temos que aprender a respeito da relação de Jesus com o seu Pai. É algo que temos que aprender da relação, do propósito do Pai através de Jesus para conosco. O quanto nós somos importantes para o Senhor. Então, e ele propõe isso. A vida do reino do Pai virá quando ele, Jesus, consolidar todas as coisas. Pode ser uma coisa um pouco misteriosa, mas eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 a 28, onde o apóstolo Paulo, tendo assim uma compreensão escatológica de todo o assunto, ele fala assim: então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Pai que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Faça-se a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. E para que essa vontade aconteça, então Jesus tem que lidar com toda a questão do pecado que envolve a raça humana. Ele não só pagou o preço,
Mas como diz o texto, ele tem de vencer e subjugar a morte até seu termo final. Quando lá em Apocalipse, no último capítulo, diz que a morte e o inferno serão lançados ao lago de fogo. Então, quando tudo estiver dominado, o Senhor Jesus, satisfazendo a vontade do Pai, ele vai dizer: Pai, aqui está. Eu fiz tudo aquilo que te agrada. E agora o Senhor é tudo sobre todos. Não é um novo reizinho se levantando para confrontar o Pai, não. É o Filho submisso declarando ao Pai: faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Eu vou citar aqui alguns textos interessantes que falam sobre essa vontade férrea de Jesus fazer e cumprir a vontade do Pai. João capítulo 6, verso 38. O apóstolo, repetindo as palavras de Jesus, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Há muitos textos que falam sobre isso. Jesus dizendo clara e categoricamente: eu estou aqui não por um motivo próprio, eu vim aqui porque o Pai me mandou. Eu não estou falando aquilo que eu quero, estou falando aquilo que o Pai me mandou falar. Eu não estou ensinando ensinamento meu, mas o que o Pai ordenou. A lei de Moisés, os mandamentos, a vida fracassada da nação de Israel comprovaram o fato de que Deus tinha que mudar de tática para lidar com o problema do pecado. Então mandou o Filho com essa mensagem: Filho, tudo aquilo que eu quiser, você vai falar. E o Filho disse: eu vou fazer isso, Pai, porque eu amo ao Senhor. Então vou corresponder a esse amor, à altura. E assim ele está cumprindo tudo isso. E é interessante que nesse cumprimento da vontade de Deus, uma das declarações mais tenebrosas e terríveis está lá no jardim do Getsêmani, em Lucas capítulo 22, verso 42, onde Jesus, em meio à dor e à angústia, diz: Pai, se queres, veja bem, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero que a tua vontade prevaleça aqui na terra. E é claro que o Pai já tinha dito: Filho, você sabe, a experiência vai ser dura, mas eu desejo isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E o Filho prontamente, disponível, humildemente aceitou submeter-se à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Implica em uma determinada e implacável vocação de cumprir o propósito do Pai, não se importando com envolvimento e consequências. Não é meramente um lançar-se de forma inconstante para esse mundo, mas ele veio com uma missão muito bem definida para ser o nosso resgatador. Então a expressão maior de tudo isso, dessa declaração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tem como alvo principal o nosso resgate. O resgate da humanidade pecadora. O resgate daqueles que rejeitaram Jesus, que o açoitaram, que cuspiram nele, que o crucificaram, que o mataram. É atrás dessas pessoas que o Pai está, para redimi-las da eterna perdição e dar-lhes a chance da convivência na família de Deus. E é interessante que eu quero colocar aqui para finalizar, que Jesus exorta a igreja a viver esse tipo de amor. O apóstolo Paulo mesmo fala em Romanos capítulo 5, verso 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja bem, o alvo, a conquista da vontade de Deus, não é meramente o mundo, não são os anjos rebelados,
O mundo vai ser destruído, o universo todo, como diz o Apocalipse, vai ser enrolado, vai ser dispensado. E Pedro fala que os elementos queimantes desfarão. Então, o alvo, o propósito máximo desse faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, envolve a raça humana decaída para que ela seja restaurada e seja envolvida, engolfada, englobada nessa família de Deus. E nós somos essa família de Deus. Nós vivemos a família de Deus, onde Pai, Filho e Espírito Santo, numa relação de eterno amor, convivem harmoniosamente, onde o Filho prontamente obedece ao Pai. Aqui a igreja agora é exortada pelo Senhor Jesus: façam o mesmo, assim como eu fiz, do jeito que eu segui o Pai, cumprindo o seu desejo, a sua vontade. Façam da mesma forma. E nós, como igreja, o alvo principal desse amor de Deus, que é derramado em nossos corações, quando reconectados com Deus pela ação do Espírito Santo e pela conversão a Jesus, nós recebemos esse amor sendo derramado de forma incontrolável em nossos corações. Como Jesus mesmo fala em João capítulo 7, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água da vida. Ora, esse rio de água da vida tem uma origem, e a origem é o trono de Deus, lá do céu. Faça-se a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Então a execução da vontade de Deus, fazer com que o propósito de Deus aconteça sobre a terra, depende da igreja do Senhor, depende de nós, da nossa vontade de submetermos-nos a Deus, não levando em consideração as consequências que nos podem acontecer, mas como Jesus em tudo se submeteu ao Senhor. É desejo do Senhor Jesus, dando-nos o seu Santo Espírito para que nós nos submetamos completamente à vontade do Pai. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que ela se cumpra em nós, para a glorificação do Senhor Jesus, para a exaltação do nosso Salvador, e para que o aprendizado dessa oração tão importante tome vulto em nosso meio, em nossa vida, e nos transforme em pessoas cada vez mais dedicadas e abnegadas, servindo ao Senhor de todo o coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus realize em mim e em tua vida esse propósito de vermos a vontade do Senhor sendo cumprida em nosso viver. Vamos orar. Pai, muito obrigado por declarações tão marcantes, tão profundas. Obrigado porque a gente percebe nisso novamente como é impactante a mensagem do teu amor. Como foi grande, como foi incrível esse projeto teu. Nós entendemos um pouco mais quando João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós entendemos um pouco mais quando nós olhamos essa oração que Jesus ensina, e especialmente essa declaração: faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Plena, total, completa. Senhor, nos abençoe, para que possamos ter uma compreensão profunda e verdadeira daquilo que realmente é a tua vontade para nós. Que a leitura da Bíblia, a meditação da palavra, a nossa vida de oração e a nossa vida de adoração ao Senhor reflitam essa verdade do cumprimento da vontade do Pai em realizar aqui na terra a vontade dele, assim como ela é feita no céu. Abençoa cada um nesse tempo de estudo, que possamos verdadeiramente
nos aproximar do Senhor com ousadia, como ensino da palavra. Nós pedimos isso com louvor e adoração a Ti. E oramos com muita gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e dê-nos